Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Irmãos, eu coloquei vídeo para ir ao ar no sábado, no domingo, na terça-feira e na quinta-feira. Mas quando a gente acostuma a estudar a palavra do nosso Criador, a gente não tem como não meditar, não pesquisar, não estudar e tirar algumas lições da vida para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Então eu estava observando alguns irmãos pentecostais, alguns irmãos que ainda continuam com as suas vistas, não é? Tapadas no sentido espiritual. Eu ouço algumas pregações, alguns ensinos de alguns irmãos aí reconhecidos no Brasil e no mundo inteiro. E às vezes eu fico analisando por que esses irmãos, eles menosprezam tanto o conhecimento dos outros. Por que eles menosprezam tanto o entendimento dos outros? Por que eles se acham que só eles é que têm a prerrogativa do conhecimento e do entendimento? Eu estava vendo um vídeo de um irmão, que ele é pastor, ele disse que é pastor itinerante. Na verdade, o título, não é, de pastores que eles têm, que não deveria ser título, era dons. Eles deveriam, o título de pastor, o pastor ele não pode, ele não deveria ser itinerante, o pastor ele deveria ser local. Itinerante seria o evangelista. Eu estava ouvindo um discurso dele, ele num podcast, ele participando do podcast. Eu não vou mencionar o nome dele porque não interessa, mas ele é muito novo, ele é pastor. E ele está falando nesse podcast que ele recebe das pregações onde ele prega, porque ele investiu para ele se formar na teologia, ele investiu num seminário, nos cursos teológicos, né? E ele fala ali que nada mais justo do que receber. E eu perguntaria, mas quem mandou ele se formar em teologia para depois ganhar dinheiro com isso? Quem mandou ele investir no conhecimento dos homens para ele ganhar dinheiro com isso? Quem mandou os homens colocar templos e chamar de igreja e depois com isso tirar dinheiro das pessoas? Ninguém mandou. Quando na verdade as pessoas não entendem por que Jesus ele proibiu ali em Mateus 10 os discípulos pregar para os gentios na época. Se a gente observar direitinho a Bíblia, não foi um mero acaso, não é? Se você observa a palavra do nosso Criador no que diz respeito ao entendimento do porquê que Jesus proibiu, você vai chegar a uma conclusão de que a nação que Deus escolheu para ser uma nação particular dele é justamente essa nação que Deus teria que chamar ela de volta ao seu estado de origem, ao seu estado, vamos dizer assim, de perfeição aos olhos de Deus, naquilo que realmente ele queria. Então, toda vez que você olha para a Bíblia e você vê uma ordem do próprio Jesus para que alguém recebesse o evangelho do reino,
Esse evangelho do reino não tinha nada a ver com os gentios e tinha a ver com os judeus. Se você estudar a Bíblia desde o início, você vai observar que os gentios eram um povo que não era um povo particular de Deus, porém se tornou um povo particular devido àquele povo que Deus tinha chamado de povo peculiar, particular, íntimo dele. Esse povo preferiram não reconhecer eles mesmos como propriedade particular. Então começaram a transgredir a própria lei que foi redigida para que eles pudessem obedecer e com isso tivessem características de que eles eram filhos de Deus ou uma nação peculiar. Nós observamos, meus queridos, que, claro que eu estou preparando estudos para isso, quando o apóstolo Paulo, ele foi, vamos dizer assim, não foi selecionado, mas o apóstolo Paulo, ele foi separado pelo próprio Eterno para que ele pudesse levar o evangelho da incircuncisão para os gentios, devido o povo gentio não estarem submetidos às leis judaicas. Você preste atenção no que está acontecendo hoje. Esse é o estudo que eu estou preparando. Por que Deus mandou Jesus, claro que é o eterno Criador, em sua manifestação de Filho? João 1, o verbo se fez, se tornou carne. Então por que, eu fico me perguntando, por que esse povo chamado gentio, eles nunca tiveram a esperança, ou eles ficaram na expectativa de que um dia alguém pudesse vir para eles como libertador, e sim o povo de Israel. Mas a gente olhando a Bíblia, examinando com um olhar bem minucioso, a gente vai entender que o povo judeu, eles sim, parte desse povo, tinham a esperança de que um dia surgisse um libertador para libertar eles das amarras do imperador chamado lei. E esse imperador, Romanos capítulo 5, esse imperador, ele tinha um império. O império era a lei. O imperador era o quê? Moisés, ele foi chamado de príncipe daquele século, na época. Então nós observamos que quando você realmente passa a entender, você observa que hoje, mas isso não começou hoje, isso começou no 4º século, através de Constantino. Jesus não veio, quando ele não veio para libertar o povo de Israel que estava cativo, mas eles estavam cativos de quê? Não era do sistema religioso que havia na época, chamado de o tempo da lei? Não era? Os judeus não eram cativos das leis judaicas?
Sim, eram. Então, eu quero chamar a atenção para você. Isso aqui é só uma reflexão daquilo que está por vir. Estou preparando o estudo a esse respeito. O pregador que prega hoje, os pregadores, principalmente os evangélicos, pentecostais, mais ainda, quando eles dizem que eles estão pregando para que as almas se convertam ao Senhor, ou pregando, evangelizando, para que as almas saiam das garras do inimigo, porque para eles existe um inimigo físico chamado diabo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. É bem sério isso aqui. É bem sério. Os ensinadores da graça e os ensinadores das boas novas eternas, eu não vou usar um termo aqui, evangelho eterno, porque muita gente, eles estão confundindo as coisas. A palavra evangelho é boas novas, não é? Então, quem está dizendo que evangelho eterno é heresia ou é falácia, na verdade, eles estão dizendo que as boas novas eternas é falácia e não é bíblica. Mas deixa eu te perguntar, boas novas eternas não é bíblica? O nosso papel hoje, você já percebeu que o papel dos ensinadores da graça, os ensinadores das boas novas eternas, você já percebeu que nós estamos evangelizando pessoas justamente para sair do sistema religioso? Nós estamos re-evangelizando pessoas. Porque os crentes que estão aí hoje, que estão frequentando as denominações, as religiões, esse império religioso que está aí hoje, eles foram evangelizados para virem para dentro da religião. Eles não vieram para Cristo. Talvez seja o maior engano que está no meio cristão hoje, é achar que alguém está sendo evangelizado para vir para Cristo ou para aceitar Jesus. Sabe por que não está? Porque quando uma pessoa é evangelizado para vir para Jesus, essa pessoa, aí é que ele se torna mais livre de praticar as coisas que o mundo oferece. Quando uma pessoa é evangelizado para vir para Jesus, que aquela pessoa decide não aceitar Jesus, mas ele decide abandonar as coisas do mundo e começar a fazer só o bem, a pessoa, necessariamente, ele muda de comportamento. Ele não muda o seu jeito de ser no que diz respeito à religião. Ele tem que mudar o seu jeito de ser no que diz respeito à sua mente. Por quê? Porque o sistema religioso, eles dizem que evangelizam, e quando a pessoa aceita Jesus, eles levam as pessoas para dentro dos templos religiosos, e ali as pessoas são induzidas ou manipuladas para praticar justamente as coisas da lei, que na época de Jesus já era para libertar as pessoas dessa bendita lei. Então, nosso papel, por isso que nós, os pregadores, os ensinadores da graça, das boas novas eternas, tinham que se unir e fazer as pessoas ter essa consciência
de que eles não estão aceitando Jesus, estão reaceitando as regras do judaísmo, as regras da lei, das leis judaicas. Então, não sei se os nossos irmãos queridos já observaram isso, que nós estamos re-evangelizando pessoas, para que possam sair das amarras da religião. Mas foi justamente isso o que o Jesus e o apóstolo Paulo, eles vieram fazer. O apóstolo Paulo, ele só pregou para gentios. Mas Paulo, ele pregava arrependimento para os gentios. Paulo não falava para os gentios se arrepender de transgredir a lei. Paulo não ensinava os gentios que eles tinham que seguir as regras da lei. Mas eu e você não somos gentios. Então, quando você aceita Jesus e entra no alçapão, você sendo gentio, você se torna judeu ou judaizante. Você é obrigado a isso, sendo que você e eu somos gentios. Então, o que está acontecendo é justamente isso. As pessoas, eles precisam ser re-evangelizados através da própria palavra, para que elas não caiam as armadilhas do sistema religioso e venham a prestar esse favor ao sistema de se tornarem escravos da religião através da evangelização. Por que quando as pessoas estão lá fora, as pessoas se sentem livres? Mas quando eles vêm para dentro dos templos, ele começa a praticar as obras judaicas, andar como judeu, praticarem obras como judeus e obedecerem às leis judaicas. Então, meu querido, esse pastor, ele falou que ele recebe porque nada mais justo do que receber, e ele fala que ele passou em diversas faculdades, em diversos cursos de teologia. Ele fala ali que ele aprendeu teologia com os batistas, com os pentecostais, com os presbiterianos, não sei mais com quem. Deixa eu te falar uma coisa. Teologia é bom? É. Mas essa teologia que existe aí, para que ela serve mesmo? Ela serve para libertar as pessoas do jugo religioso pesado, ou essa teologia que esses caras se formam, ela tem servido realmente para ensinar as verdades bíblicas do jeito que ela é? Mas nós vamos preparar um estudo mais profundo sobre isso. E eu te pergunto, meu querido, você foi evangelizado para entender as coisas eternas, ou você foi evangelizado para que você volte para a lei sem ser judeu e os homens, os líderes, te tornam um religioso judaizante? Pare para pensar e veja bem qual é o nosso papel.
os irmãos que pregam a graça, ensinam a graça, os irmãos que falam sobre as boas novas eternas. Preste atenção, aí você vai tirar a conclusão. Tá bom? Você não precisa me dar razão, não. Mas dê uma olhadinha primeiro na Bíblia. Qual foi a diferença daquilo que o apóstolo Paulo ensinou e daquilo que os outros discípulos, Pedro, Tiago e João, ensinaram? Claro que Pedro, ali em Atos 10 e Atos 11, é a partir dali que ele começa a entender. Mas por causa dos seus companheiros, ele ainda praticava e ensinava as leis judaicas. Mas o apóstolo Paulo, desde o início, desde a sua conversão, ele entendeu que o evangelho que ele tinha que pregar aos gentios não tinha nada a ver com o evangelho da circuncisão. E sabe quem são esses gentios? Eu e você. Fomos chamados para ser livre, para viver hoje a era do evangelho eterno ou das boas novas eternas e as eras que estão por vir. Porque eu estou no século 21. Eu não vou alcançar o século 22. Mas tem muita gente, muitas crianças que hoje está aí, que talvez alcance o século 22. Eu não sei. Mas as próximas gerações vão alcançar o século 22. Meu querido, boas novas eternas para eu e você do século 21 e os séculos vindouros. Graça eterna. Amém.